Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer o diário do primeiro mês da minha princesa, que está aqui comigo. Tá aqui escondidinha, mas tá meio dormidinha, meio acordadinha, mas tá aqui em paz. Então é um jeito de eu conseguir gravar aqui sem muitas interrupções. E eu vim pra falar sobre o primeiro mês dela. Eu tô muito lenta pra fazer os vídeos, gravar, editar e tudo mais, então até eu terminar e postar esse vídeo, provavelmente ela já vai estar com quase 2 meses, mas antes tarde do que nunca, né? Então eu vou falar aqui sobre como foi o primeiro mês dela. Então eu vou começar com algumas informações básicas, né? Ela nasceu no dia 23 de outubro, eu tenho o vídeo do parto aqui no canal, então quem ainda não conferiu tem o vlog bem completinho, com todos os detalhes, quem gosta desse tipo de vídeo está por aqui já. Mas ela nasceu no dia 23 de outubro de 2021 e ela nasceu com 50 centímetros e 3,2 kg. Uma bebê na média, assim, digamos, nem gigante, nem pequenininha, ela tava bem exatamente assim na média. Na gravidez inteira, sempre que eles pesavam, ela sempre esteve assim numa média boa, assim, nos 50%. E nos primeiros dias, né, acho que todo mundo sabe que os bebês perdem um bom peso nos primeiros 2 dias, por exemplo. E ela perdeu bastante, eu achei que perdeu até muito, assim. Quando a gente foi na consulta dela, na primeira consulta com a pediatra, depois que a gente saiu do hospital, ela tava com 3 dias e ela tinha baixado pra 2,8 kg. Então eu tava, meu Deus, é muita diferença. Então eu tava bem preocupada, mas a pediatra falou que era normal, especialmente porque ela tinha o tanto de fraldinhas por dia que ela deveria ter, até mais. Então a pediatra falou que ela ia recuperar e que era pra voltar em 2 semanas, né, pra ver se ela tinha recuperado o peso do nascimento. E quando a gente voltou em 2 semanas, ela não só tinha recuperado, como tinha passado. E aí no final do mês, na consulta de 1 mês, ela chegou em 4,3 kg. Então ela não só recuperou, como ganhou mais de 1 kg nesse primeiro mês. Então, muito bem, ela tava ótima, até gordinha, muito gorducha. Ela nasceu assim, ela era toda pequenininha, gente, o rostinho muito pequenininho, mãozinha, pezinhos, tudo dela era muito pequenininho. Mas era engraçado que ela tem um rosto bem redondo. Então quando a gente tira a foto, você não tem como ver a proporção na foto. Então, tipo, quando tava a foto dela sozinha, por exemplo, ela parecia um bebê muito grande. E ela não era um bebê minúsculo, mas ela tinha traços muito pequenos, assim. E a foto enganava muito, e aí todo mundo falava, nossa, como ela é grande, e aí eu falava, espera ver pessoalmente. Aí todo mundo que viu ela pessoalmente nessas primeiras semanas se assustava, falava, cadê aquela bebezona das fotos? Porque ela realmente não era grande daquele jeito. Mas até o final do mês ela chegou lá, gente, juro. Em 1 mês ela cresceu tanto, não parecia mais a mesma bebezinha, sério, tipo, parecia que tinha passado meses, não só 1 mês. Ela cresceu muito. Eu tenho até algumas fotos aqui de comparação, eu comparava ela, por exemplo, com a Maggie, que a Maggie é uma cachorrinha pequena, né, a Maggie tem 3,5 kg. E quando ela chegou em casa, o rostinho dela perto da Maggie era muito pequenininho, eu falava, gente, ela é muito minúscula. E no final do mês o rosto dela já era bem maior que o da Maggie. Eu falava, como pode que ela cresceu tanto em tão pouco tempo? Gente, o tempo passa muito rápido, dá até vontade de chorar, juro, porque, sei lá, é bom que ela tá crescendo, tá saudável e tudo mais, mas dá uma tristezinha, né, tipo, segura um pouquinho aí, fica um pouquinho mais tempo pequenininha assim. Mas enfim, já que eu comecei a falar sobre o quanto ela cresceu, o quanto de peso ela ganhou e tudo mais, meu próximo tópico vai ser a amamentação, que é uma das coisas mais importantes, assim, curiosidades que as mães têm dessa fase e tudo mais. Eu vou falar do ponto de vista dela, meu ponto de vista de amamentação, assim, como foi pra mim, minha experiência, a questão de dor e tudo mais. Eu tô colocando tudo isso no meu vídeo sobre o pós-parto, que vai estar aqui no canal em alguns dias, então se você tem curiosidade sobre isso, fica ligadinha aqui no canal, que em breve vai estar aqui. Mas sobre ela, a amamentação, ela meio que já nasceu sabendo, gente, ela nasceu muito esperta. Então, com 30 minutos de vida, ela já foi pro peito e já tinha a pegada certinha e já mamou por meia hora, bonitinha. Fiquei muito impressionada, até a enfermeira falou, nossa, a pegada dela é muito perfeitinha, tipo, toda certinha, gente.
Claro que ela ficou meia hora mamando, mas eu ainda só tinha aquele colostro, né, gente? Que são gotinhas, então não é uma quantidade gigantesca. Então ela tomava umas gotinhas, dormia. Ela pegava muito no sono enquanto mamava, assim, nos primeiros dias. Então dormia, eu acordava, ela ia lá, mamava mais uma gotinha, dormia. E ficou assim por meia hora. Depois que a gente foi pro quarto, depois de umas 2 horas, ela foi mamar pela segunda vez e também foi a mesma coisa, meia hora exatamente da mesma forma. E foram as únicas 2 vezes que ela ficou no peito por meia hora. Depois disso, ela diminuiu pra 10 minutos por vez. Eu acho que é porque o fluxo começou a aumentar, então ela começou a receber uma quantidade maior por vez. É o que eu tô assumindo, tá, gente? E aí ela diminuiu pra 10 minutos. E no começo eu até me preocupava, eu tentava convencer. Mas, gente, ela quando ela não quer mais, desde o dia 1, tá? Quando ela não quer mais ninguém, convence ela. Você pode tentar, tipo, colocar pra rotar, pôr do outro lado. Ela não toma. Ela faz, ela fecha a boca assim, ó. E não vai, não vai. Então, tipo, não dá pra insistir, não dá pra você forçar ela. E então 10 minutos era o que ela tava fazendo. Depois que o meu leite desceu, de verdade, depois de 3 dias, né, que não era mais o colostro, que era o leite, que aí é um fluxo bem maior, ela diminuiu do 10 minutos pra 5. E é assim que ela ficou o resto do mês inteiro. Então ela mama uma média de 10 vezes por dia. O mês inteiro ela sempre ficou numa média de 10 vezes por dia. Média. Então teve dias de ser 9, teve dias de ser 12. Mas na média, eu tenho até um aplicativo que eu vou contar pra vocês depois. Mas na média ficou em 10. E de 5 minutos cada vez. Então o que eu fico com ela no dia inteiro pra mamar não chega a dar 1 hora. E eu via muita gente falando, né, nossa, a bebê ficou 1 hora por vez, meia hora por vez. Então eu me imaginava que nesse começo eu ia ficar, tipo, muito tempo sentada aqui nessa cadeira com ela, mamando. E como ela mama 5 minutos por vez, gente, a maior parte das vezes eu acabo nem vindo pra cadeira. Porque não compensa, é tão rapidinho que onde eu tô eu fico. Fica só 5 minutinhos. Talvez um dos motivos disso é que ela só fica no peito enquanto ela tá com fome mesmo. A hora que ela terminou de mamar, e ela mama rápido, ela tem uma pegada bem forte, assim, e eu acho que meu fluxo é rápido também. Então em 5 minutos ela já recebeu o suficiente que ela precisava. Digo isso porque ela tá ganhando peso mais do que o ideal. Então significa que esse tempo tá sendo suficiente pra ela. E ela não fica somente por conforto, né? Ela não fica chupetando, entre aspas, digamos assim, no peito. Ela só fica enquanto tá com fome mesmo. Ela é uma bebê bem prática, digamos assim. E já que falei sobre o chupetando, eu sei que chupeta é um tópico bem controverso. Muita gente gosta, muita gente não gosta, principalmente no Brasil, gente, porque aqui nos Estados Unidos eu tenho a impressão que as pessoas gostam um pouco mais da chupeta do que no Brasil, porque a Associação Pediátrica daqui recomenda a chupeta porque eles falam que é uma das coisas que ajuda contra o risco da morte súbita em bebês. Bebês que dormem com chupeta, o risco é menor do que bebês que dormem sem chupeta, então eles acabam recomendando. Então aqui eu acho que as pessoas aderem mais à chupeta do que no Brasil. Eu vejo muita gente no Brasil criticando. E eu não estou aqui para defender, para falar faça ou não faça, estou aqui contando a minha experiência. Nós optamos por oferecer a chupeta para ela. Eu tava na dúvida se ia esperar umas 2 semanas ou não, por aquela questão de confusão de bico e tudo mais. Não esperei, gente, introduzi para ela logo no primeiro dia. E nos primeiros dias ela não ligava muito, mas depois ela começou a aceitar bem. Até o final do primeiro mês já era uma coisa que já fazia parte da rotina dela. Ela não é o bebê que quer ficar com a chupeta o dia inteiro. Ela só pega quando ela realmente tá precisando. Tipo, se ela tá estressada, tá ficando irritadinha, aí ela aceita. Se ela tá feliz e brincando, tranquila, não. Quando ela tá com soninho também ela pega. No final do primeiro mês isso começou, né? Nas primeiras 2 semanas ela não pegava por sono, não. Depois de umas 2 semanas ela começou a pegar quando tava com sono. Mas aí a hora que ela dorme, ela cospe. O que eles recomendam que é bom pra bebê que dorme, não acontece no caso dela, porque assim que ela pega no sono, eu tenho até um vídeo, vou mostrar aqui. Ela pega no sono, ela já cospe pra fora. Então ela só fica com a chupeta por um pouquinho. E não teve confusão de bico. Então, assim, nossa experiência com a chupeta foi boa. Não tô dizendo faça ou não faça, porque cada bebê é um bebê, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe. Então, na nossa experiência, é assim que foi. Também introduzimos já no primeiro mês a mamadeira, não com muita frequência nem nada, mas eu quero que ela aceite a mamadeira para emergências, não com fórmula, gente, com o meu próprio leite. Então eu extraio na bombinha,
Eu tenho congelado, né, pra ter sempre de emergência algo aqui, pra se um dia eu precisar fazer alguma coisa, a gente tiver alguma emergência e eu não puder oferecer o peito, eu não quero que ela fique lá morrendo de fome e ninguém tenha uma solução, né, então eu quero ter uma alternativa. Então, com 2 semanas, eu introduzi a mamadeira pela primeira vez pra ela ter esse hábito de pegar de vez em quando. E ela aceitou super bem, também não teve confusão de bico por causa da mamadeira, então ela tem sido uma bebê muito fácil, assim, em todas essas questões. Próximo tópico aqui, que eu sei que também é uma das coisas que mais preocupam as mamães de primeira viagem especialmente, é a questão do sono do bebê. É uma coisa que eu tava lendo muito, pesquisando muito antes dela nascer, então tava toda preparada com vários planos, assim, do que fazer, como criar rotina, tudo mais. Tudo bem que bebezinho na cidade não se cria rotina ainda, né, tem que esperar alguns meses a mais, mas pra pelo menos criar bons hábitos e tudo mais, eu tava tentando estar o mais preparada possível. Quando ela chegou, eu falei, meu Deus, eu nunca vou precisar disso, porque nas primeiras 2 semanas ela era a melhor bebê do mundo pra dormir. Juro pra vocês, ela dormia 20 horas assim no dia, no total do dia, assim, digamos. Ela era muito boa pra dormir. Eu até me preocupava, falava, ela tá dormindo demais, será que eu tenho que tentar manter ela acordada um pouquinho a mais? Mas ela era... E não precisava ninguém fazer ela dormir. Tipo, ela mamava, ficava um pouquinho acordada, olhava, e quando ela tá acordada, ela tá bem alerta, bem forte, bem esperta, então não é aquela bebê letárgica que eu me preocupava, meu Deus do céu, ela só dorme e não se mexe, não faz nada. Quando ela tava acordada, eu vou até mostrar vídeos, vai ser um tópico aqui que eu vou falar com vocês também sobre a personalidade dela em breve. Mas aí daqui a pouco ali ela já começava ficando sono e ela mesma dormia sozinha, então eu não tinha que pôr pra dormir, não tinha que fazer nada, eu falei, nossa, tá fácil demais. Mas isso durou 2 semanas. Com 2 semanas exato, parece que vira uma chavinha, assim, ó. Aí ela começou a ficar muito mais alerta e começou a dormir muito menos durante o dia. O lado bom dessa história é que ela aprendeu, logo que ela entrou nessa fase aí de dormir menos, ela já sabia a diferença, parece que do dia e da noite. Então à noite ela sempre dormiu mais, à noite ela dorme direto, assim, ela não dorme direto de não acordar pra mamar, ela acorda pra mamar, de 2 em 2 horas. No começo, até o final do 2º mês, ela começou a fazer uma vez de, assim, umas 4 horas. E depois 2. Mas que ela acorda naturalmente. Nas primeiras 2 semanas, eu acordava ela até durante a noite, porque se deixasse ela fazia mais. Depois ela começa a acordar sozinha quando ela tá com fome, normalmente isso é em 2 horas. Só que aí ela acorda, ela mama, eu troco a fralda quando tem que trocar a fralda, e ela já volta a dormir durante a noite. Não dá trabalho nenhum, assim. Pra não dizer nunca, deve ter sido, assim, 1 ou 2 noites desse primeiro mês que ela ficou mais chatinha, assim, e me dava um pouco mais de trabalho pra voltar a dormir quando ela acordava pra mamar. Mas todos os outros dias ela mama, não sei o que, e já volta a dormir bonitinha. Já durante o dia, depois das primeiras 2 semanas que eu falei que ela dormia muito, durante o dia ela começou a dormir bem menos. Então, durante o dia eu comecei a ter que me esforçar um pouco mais pra conseguir colocar ela nas sonecas. Parou de ser uma coisa tão natural assim. Então, eu tenho que às vezes fazer isso, tipo, agora ela tá dormindo. Mesmo comigo falando aqui que nem uma tagarela, ela tá de olhinho fechado, dormindinho. E tem hora que ela dorme no bercinho dela, tira um sono de 2 horas, mas a maior parte do sono tem sido um pouco menos do que isso, e eu tenho que ir lá e me preparar pra isso, não é aquela coisa que mais acontece tão naturalmente. Algumas vezes acontece, mas não tanto. Então, assim, durante o dia acabou sendo uma coisa bem menos agora, mas ainda tira, assim, as sonequinhas do dia. Tem dado uma média, assim, do dia todo, se eu somar todas as sonequinhas dela, tem dado entre 4 e 5 horas. E aí, como eu falei que ia comentar um pouquinho sobre a personalidade dela, né, que eu acho que é a parte mais legal, mais fofa de falar nesse vídeo. Eu sei que toda mãe fala isso, então, né, me perdoem por dizer que é mamãe coruja e tudo mais, mas sério que ela é impressionante demais. Ela já nasceu, assim, observando tudo, observando eu, o Peter, todo mundo que tava na sala na hora, assim. Aí ficava muito alertinha, com muita força e muito controle no músculo, assim. Gente, desde o primeiro dia. Uma coisa impressionante. Eu tenho vídeo dela assim, na primeira semana, já quando coloca ela de bruços, assim, levantando o pescoço, virando pros ladinhos, assim. Muito espertinha, tipo, sério, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Com alguns dias de vida, gente, uma coisa de louco, assim. E também com algumas semanas vídeos dela já meio que tentando engatinhar. Óbvio que ela não tem força de levantar o corpo dela pra conseguir engatinhar, mas fazendo o movimento perfeitamente, como se fosse engatinhar de verdade, sabe? No final do primeiro mês também começou já a fazer sonzinhos, como se estivesse tentando falar.
Também foi muito rápido, normalmente eu sei que demora um pouquinho mais pra começar a fazer isso. Eu não sei, gente, se vocês têm a mesma experiência, me contem aqui embaixo, mas muito rapidinho eu achei que ela foi, assim, em todas essas fases, todos os estágios dela. Sorriso, sorriso, aquele sorriso social, reagindo a alguma coisa que alguém tá fazendo, ela não fez no primeiro mês, ela começou a fazer agora, mas isso vai estar no diário do segundo mês, obviamente. Mas no primeiro mês ela sorria muito, desses sorrisos naturais, espontâneos, sabe? Que recém-nascido tem. Muito, que me faz pensar que ela vai ser uma criança sorridente. Então eu tenho várias fotos dela sorrindo, porque muita parte do tempo ela tá com esse sorriso espontâneo, assim, muito fofa, gente, muito lindinha. E é engraçado que ela, quando ela dorme, toda vez, assim que ela dorme, que ela pega no sono, quando tá ainda pegando no sono, ela abre um sorrisão. É a coisa mais linda. E, em geral, ela é uma bebê muito boazinha, assim, ela não é de chorar, ela é muito tranquila. Nos primeiros dias, ela chorava pra trocar fralda, que é uma coisa natural, né? Que eu acho que é a maior parte dos bebezinhos, a hora que tira a roupinha, eles ficam com friozinho, não sabem o que tá acontecendo e choram. Então isso acontecia com ela também, acho que ela tá acordando. Mas por volta de uma semana, ela já não chorava mais pra trocar fralda, nenhuma vez. Então foi muito tranquilo, assim, eu achei que fosse demorar mais pra ela parar. Uma coisa que ajudou muito foi aquele aquecedor de lencinho umedecido. Porque sim, eu tenho usado lencinho umedecido. Aqui nos Estados Unidos tem um lencinho umedecido que ele é feito basicamente de água, que chama Water Wipes. Seria, tipo, lencinho de água. Eu até comentei num vídeo aqui que eu mostrei que eu tinha comprado, que eu não sabia se eu ia usar o algodãozinho ou esse, porque esse daqui falam que é ótimo pra bebê recém-nascido. E deu super certo, então eu tenho usado eles praticamente desde o primeiro dia. E quando eu comecei a usar o aquecedor do lencinho, nossa, aí ficou mais tranquila ainda. Então ela não parou de chorar totalmente, assim, com 7 dias. Antes mesmo dos 7 dias ela chorava às vezes não. A partir de 7 dias nunca mais chorou. Aí também o banho, também era uma coisa que fazia ela chorar, na primeira semana também, segunda semana também parou. Aqui o banho, no começo, eu não tava dando um banho normal, eu tava dando o que eles chamam aqui de banho de esponja, porque aqui nos Estados Unidos é uma coisa cultural, né, gente? Aqui nos Estados Unidos eles não recomendam que se dê banho de entrar, submergir na água completamente, até o cordão umbilical cair e estar 100% cicatrizado. É o jeito que é feito aqui, né? Então eu segui as instruções aqui, as instruções da pediatra, do hospital e tudo mais, foi assim que eles me ensinaram. Então era uma coisa que eu molhava o paninho, né? Aí molhava ela, ensaboava, molhava de novo e tal. Mas eu acho que isso ela não gostava muito desse processo. E aí ela chorava enquanto eu tava lavando o corpinho. Já o cabelo ela sempre gostou. A hora que eu ia lavar o cabelinho dela, ela sempre curtiu, desde a primeira vez. Mas o corpinho ela não gostava. O cordãozinho umbilical dela caiu com exatamente 7 dias, mas aí eu esperei uma semana a mais pra estar 100% cicatrizado, e aí com 2 semanas eu comecei a usar a banheirinha. E a banheirinha ela ama, desde o primeiro dia, ela nunca chorou, ela adora, 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 é o momento de relaxamento dela, ela simplesmente adora. Então é uma coisa que faz parte da nossa rotina da noite, porque relaxa ela, então eu gosto de dar o banhinho dela, aí coloco o pijaminha, passo os creminhos dela, né? Coloco o pijaminha, ela mama, aí a gente ou canta ou lê um livrinho pra ela e aí ela dorme. E aí eu comentei antes, né, que no começo não dá muito pra criar uma rotina pra bebê, porque a gente tem que seguir muito o que eles estão querendo, o que eles estão precisando no momento, né. Esses primeiros 3 meses falam que é a gestação fora do útero, então eles querem ficar muito... Isso até que ajuda muito, enfim. Mas eu tenho tentado criar um pouquinho de rotina, então tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Então eu tenho gostado de acordar ela na mesma hora. Isso ela começou a criar, na verdade, antes de mim. Ela tem acordado do dia muito na mesma hora. E até no meio da noite, às vezes eu sinto que ela faz assim os mesmos horários que ela acorda pra comer. Eu acho que acostuma, né? Eu acho que o organismo tem um reloginho interno. E acorda mais ou menos pro dia no mesmo horário. E aí, assim, é engraçado que durante a noite ela acorda, mama e já quer voltar a dormir. Mas quando dá o da manhã, que ela gosta de acordar por volta de umas 8 da manhã, ela acorda e aí ela já, tipo, tá agitadinha, ela quer fazer coisas, ela não quer voltar a dormir mais. Então é quando eu sei que já deu pra ela, e aí tá na hora de começar a fazer coisas com ela.
E aí eu tenho todos os dias tentado incluir algumas coisas, tipo, todos os dias eu coloco, tem um tempinho que eu coloco ela de bruços, que eu brinco com ela de costas, gosto de levar ela pra dar uma volta de carrinho. Eu comecei a partir de 1 semana de idade, já comecei a levar ela pra dar volta de carrinho aqui no bairro. Meu bairro é muito tranquilo, então, tipo, é super sossegado, né, aquela coisa de ver gente e tudo mais, é muito em paz, muito tranquilo. Tenho várias imagens, gente, vou colocar aqui os videozinhos pra vocês irem vendo um pouquinho de tudo isso. E o banho da noite, colocar ela pra dormir mais ou menos no mesmo horário. Então eu já tenho tentado, de certa forma, colocar algumas rotinas. Óbvio que tem dia que quebra, tem dia que não dá pra seguir certinho, mas tenho tentado, na medida do possível, já começar um pouquinho de uma rotina com ela. E aí outra coisa que eu queria falar é uma coisa que tem me ajudado muito nesse primeiro mês, e tenho certeza que eu vou continuar usando por pelo menos mais alguns meses. É um aplicativo que tem me ajudado a controlar tudo, questão de sono, amamentação, fraldas, tudo isso. Porque, tipo, a gente chega em casa com um bebezinho novo, gente, aí tem aquela coisa. Ah, tem que ter tantas fraldas por dia. Tem que trocar de tantas em tantas horas. Ah, tem que mamar de tantas em tantas horas. Ah, tem que dormir tantas horas por dia. Gente, mãe de primeira viagem, acabou de chegar em casa com um bebezinho novo, é muita informação pra cabeça. Não tem forma nenhuma de que eu ia lembrar tudo isso de cabeça. Falar, quando foi a última vez que ela mamou? Tipo, não sei. Simplesmente ia ser desse jeito. Então eu pensei em fazer no papel, mas se eu fizesse no papel, principalmente quando tem mais de uma pessoa cuidando, né, se tem eu e o Peter, por exemplo, é difícil de controlar. Então a gente baixou um aplicativo. Eu não sei se esse aplicativo tem o mesmo no Brasil, mas eu tô dando a dica aqui porque eu sei que se não tiver o mesmo, vocês vão achar outro que seja similar. O que eu tenho usado é esse, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês. E nele toda vez, tipo, eu troco fralda, eu vou lá e coloco. É muito rápido, gente, é um segundinho pra eu colocar. E aí ele vai me... Tenho todas as informações salvas, então quando eu abro aqui, olha, eu vou abrir aqui, por exemplo. Ó, me fala aqui que a última fralda dela eu troquei a 1h28, então a menos que ela faça um cocôzinho agora, que aí eu troco na hora, eu sei que eu vou esperar mais 1h30, porque com 3 horas eu vou lá e troco a de xixi naturalmente. Aí que ela mamou há 2 horas, então tá quase que na hora dela mamar de novo, então assim que ela dá uma acordadinha aqui, ela vai mamar. E ela tá dormindo a 1h20. Então, tipo, durante o dia, a soneca é bom não ser mais do que 2 horas. Então eu sei que não quero passar mais de 40 minutos. Então isso acaba ajudando a gente a controlar um pouco, assim, o dia do bebê. Porque a nossa cabeça sozinha não vai funcionar, não vai dar certo. Então é uma dica aí pra mães de primeira viagem. Baixa um aplicativo desse, coloca lá. É um segundinho que você coloca. Enquanto eu tô lá dando de mamar, eu já vou lá e coloco. Mamou. E pronto. E aí trocou a fralda, trocar a fralda. Pegou no sono, eu vou lá e já clico que ela pegou no sono. Acordou, eu vou lá e clico que ela acordou. Porque aí eu tenho todas essas informações muito mais fácil. Acaba facilitando muito o meu dia a dia. Então é isso, gente. Achei que o mês passou voando, 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 voando. Dá até vontade de chorar, tanto que ela já cresceu, assim. O tempo passa rápido demais. Eu fico, calma, segura um pouquinho mais. Mas é isso, gente. A gente tem que aproveitar muito porque passa muito rápido. Tenho muitas fotos, muitos vídeos, eu vou colocar aqui mais videozinhos pra vocês verem um pouquinho mais de momentinhos fofos dela. Se você quiser ver mais em tempo real, me siga no Instagram que eu posto muitas fotos e muitos vídeos dela todos os dias. E é isso, volto aqui mais alguns dias com mais vídeos dessa coisinha fofa. E é isso, um beijo e até a próxima.